de explicar sobre os 4 anjos de Apocalipse, é preciso entender esse versículo. Deuteronômio 4, 15 ao 19. Conforme nós iremos apresentar o vídeo, aí vocês irão perceber que tudo tem a ver com esse versículo. Com o desenrolar da história vocês vão perceber. Deuteronômio 4, 15 ao 19. É preciso que prestamos muito atenção nos detalhes desses versículos que nosso Pai deixou para nós. Ficai atentos a vós mesmo, uma vez que nenhuma forma viste no dia que Yahweh, vosso Deus, vos falou em Horebe. Ou seja, amados, aqui tem uma observação muito importante, amado, um detalhe muito importante. Veja aqui, ó. Ficai atentos vós mesmos, uma vez, ó, que nenhuma forma viste, ó, no dia que Yahweh vos falou em Horebe. O dia que o Pai falou com Moisés e o povo israelita no Monte Horebe, ele deixou bem claro que nenhuma forma eles estavam vendo, ou seja, eles não estavam vendo o Criador, eles não estavam vendo Deus, eles só estavam ouvindo a voz do Criador e não vendo Ele. Então, veja bem, ó, nenhuma forma viste. Então, amados, quem está vendo Deus hoje, forma de Deus hoje, Deus que tem forma, Deus que é imagem, Deus que é visível, cuidado, amados, cuidado, porque vocês estão num engano terrível. Porque o Pai já disse lá atrás que nenhuma forma a gente iria ver dele. Ou seja, nós não iríamos ver o Criador, ver a forma dele. Isso não existe, amado. Quem está vendo um Deus hoje que é em forma, que tem forma, tem corpo, tem imagem dele, tem retrato, tem tudo, amado, olha, vocês estão num engano muito grande, amado. Então, ele já deixou o recado, né? Que nenhuma forma viste no dia que ele falou em Horebe, né? Pra gente ficar atento. Ele fala assim, não, fica atento, ó, veja bem, eu não tenho forma, eu não tenho imagem, eu sou invisível. É isso que ele está querendo dizer. Aqui, ó. Não vos pervertais fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolos. Olha aqui, ó. Para não fazer imagem em forma de ídolos. Já é uma recomendação. Já é um mandamento dele. Aqui, ó. De figura de homem ou mulher. Ou de um animal terrestre. Não existe deuses aí que é de animal, que é um elefante. Não existe Deus que é homem. Não existe deusas que são mulheres, né? Então, tudo isso, amados, são deuses pagãos. O verdadeiro Criador, você não vê imagem dele, você não vê forma, você não vê ele, amado. É isso que ele está querendo te dizer. Levantando seus olhos ao céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, amados. Conforme eu vou explicar esse vídeo aqui, amados, vocês vão perceber que o sol, a lua, as estrelas e o exército do céu tem tudo a ver hoje com o que está acontecendo na humanidade, amados. Vocês vão perceber. Preste muita atenção nesse detalhe. O sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu. Aqui, ó. Veja o que o Pai fala. Não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Yahweh teu Deus repartiu entre todos os povos. Ou seja, o Pai deixou esses deuses, essa adoração, no meio do povo, né? Ele já deixou isso aí. Mas o que ele falou? Não te deixes seduzir para adorá-los ou servi-los. Então nós não devemos nem adorá-los e nem servi-los. O sol, a lua e as estrelas, ou todo o exército do céu.
preste muito bem nesses detalhes que vocês vão ver que tudo faz sentido quando a gente estiver divulgando o vídeo. Amados, em Apocalipse 9:15 fala assim: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates, os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano. Então veja bem, isso já foi uma ordem do Pai para libertar esses 4 anjos. O que são esses 4 anjos, amados? Anjos na Escritura representa mensageiros. Isso significa que são 4 mensageiros. Aqui são 4 entidades que enviam suas mensagens juntamente com seus filhos para o mundo. E eu vou explicar um por um desses 4 e vocês vão entender quais são os objetivos deles, né? Porque o Pai já deixou isso aí para acontecer mesmo, né? E esses anjos, eles têm a hora, o dia, o mês e o ano, né? E veja que eles têm uma intenção, né? Eles foram libertos para matar a 1/3 parte dos homens, né? Ou seja, o Pai já deixou esses mensageiros para fazer um mal para um determinado povo, né? 1/3 parte dos homens vão ser mortos por esses anjos, né? Que são 4 entidades que vocês vão conhecer um a um. Então nós vamos começar com o primeiro anjo, que eu vou descrever o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, um por um. Aí vocês vão entender que eles têm tudo a ver com o Sol, a Lua, as estrelas, né? E o exército celestial. Amados, vocês viram em Deuteronômio 4 que o Pai ele proibiu de adorar a Lua, as estrelas, o Sol e o exército celestial, né? Então, nós vamos começar com o primeiro mensageiro que está hoje no mundo. Esse primeiro mensageiro, que é o primeiro anjo de Apocalipse, ele se chama islamismo, ou seja, o Islã, a religião Islã. São 4 grandes religiões que tem no mundo, que absorve o mundo inteiro através dessas religiões. É lógico que essas religiões, ela tem suas divisões, né? Cada uma delas tem suas divisões, né? Mas as 4 principais, ela absorve o mundo inteiro, amado. E o Islã, ele representa a Lua. Você pode observar, como você vai ver nas fotos do vídeo, que os países que adotaram o islamismo, né, a religião islã, eles têm em suas bandeiras a lua, né, a lua e a estrela, mas principalmente eles veneram a lua, né, e o dia de adoração deles é na sexta-feira, né, que o livro deles é o Alcorão, né, eles têm o profeta Maomé como profeta, né? O principal profeta deles é Maomé. E o Deus deles é o Alá, né? Mas esse Deus Alá aí é uma mistura de vários deuses, né? Essa lua que eles veneram, inclusive tem nos templos deles, tem o símbolo da lua, tem a foto da lua no principal dos templos deles, né? Que representa a adoração à lua, né? Que antigamente a lua representava as deusas de antigamente, né? Era Astarote, né? As deusas que tem no Antigo Testamento. Então, o Islã,
ele é a segunda maior religião hoje do mundo. Eles têm por volta de 1 bilhão de adeptos, que são seus anjos mensageiros no mundo todo. Por enquanto, eles ainda são a segunda maior religião, mas segundo várias pessoas vêm comentando, que do jeito que está crescendo o Islã, vão ultrapassar o cristianismo. Que o cristianismo hoje é a primeira religião que mais tem adepto, né? Mas por enquanto o Islã está em segundo. Mas diz que eles estão numa ordem crescente muito grande, o islamismo, que vai chegar uma hora que eles vão ultrapassar em adeptos o cristianismo, né? Porque eles estão crescendo muito hoje no mundo inteiro. Então, o primeiro anjo, destacado em Apocalipse, que tem a função de causar ruína, o primeiro anjo é o islamismo, ou seja, o Islã. Esse é o primeiro anjo, o primeiro mensageiro. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Ó Israel, acaso foi a mim que trouxeram sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto? Ao invés disso, levantaram um santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfá, ídolos que fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. O segundo anjo é o que adora as estrelas. Em Deuteronômio 4, o Pai proibiu também de adorar as estrelas. E quem adora as estrelas hoje, amados, é o judaísmo. O judaísmo, amado, desde a época de Moisés, eles já adoravam as estrelas, eles adoravam vários deuses. E o Pai já tinha proibido eles de adorar os astros, mas como está escrito em Atos dos Apóstolos, aquela estrela, amados, que vocês encontram na bandeira de Israel, aquilo ali, amados, é puro paganismo. Eles falam, o judaísmo, que aquilo lá é a estrela de Davi. Mas aquilo de estrela de Davi, amados, não tem nada. Aquilo lá é a estrela do deus Renfã, como está em Atos 7. Pegam a Bíblia de vocês e procuram lá em Atos 7, versículos 42. Está escrito assim: como está escrito no livro dos profetas: acaso me ofereceste vítimas e sacrifício durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, carregaste a tenda de Moloque, a estrela do deus Refã. Olha aqui, amada, a estrela do deus Refã, figuras que haviam feitos para adorar. Por isso eu vos deportarei para além da Babilônia. Isso também, amados, está relatado em Amós 5, 25 a 27, amados. Então, essa estrela que está na bandeira de Israel é a bandeira do deus Refã, a qual eles adoram, amado. Eles não adoram o Deus verdadeiro, o Yahweh dos exércitos, o Criador dos céus e da terra. Eles adoram o Deus Refã, que é a estrela, amado. Toda estrela que vocês veem hoje tem o Deus Refã por trás. Aquelas estrelas de 5 pontas que tem, a estrela de 6 pontas, vários desenhos que tem estrelas, né? Todas essas estrelas é o Deus Refã, que é o judaísmo, amado. O judaísmo também, ele é dividido. Existe o judaísmo ortodoxo, que é aquele que não acredita no Messias, e existe o judaísmo messiânico, que eles acreditam no Messias. Mas o Messias que eles acreditam é o Messias Yahushua e o Messias Yeshua. Não tem nada a ver com o Messias profetizado de Isaías 7,14, né? Então, o judaísmo, ela é a estrela, amada, do Deus Renfã,
né, que o judaísmo também tomou conta do mundo também. Existe o judaísmo no mundo inteiro, né? E através da sua religião e de suas mentiras, amados, eles também destroem muitas almas, amados. A maior parte deles não acredita no Messias, né? Eles dizem que acreditam no Pai, mas eles não acreditam nem no Filho. Como é que eles vão acreditar no Pai, né? Eles só ficam com o Velho Testamento, mas dizem que fica com o Velho Testamento, mas só fica da boca para fora. Mas na realidade eles não cumprem nem o Antigo Testamento e nem o Novo. Por quê? Porque é um Deus hoje cabalístico. O judaísmo, por causa das tradições, como o Messias denuncia eles, né? Eles ficavam atrás das tradições dos homens. Eles têm hoje, né, o livro Talmud, a qual foi escrito por rabinos, né? Eles dizem que foi inspirado, mas não foi inspirado pelos profetas, esse Talmud. Tanto é que eles odeiam nós gentios, né? Eles têm um tal de Zohar, né, que é um livro também de tradição humana, a qual foi escrito por rabinos, né? Então eles ficam nas tradições humanas, né? E eles aprendem a adorar outros deuses, né? E esses rabinos, eles estão praticamente, todos eles estão aliados com a Cabala, que é uma ala mística do judaísmo, né? Então esse Deus estrela, que é a estrela de Refã, não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, que é o Deus Yahweh dos exércitos, o Deus de antigamente, né? O Deus que antes era deles, mas hoje, como eles ficaram com as tradições humanas, eles partiram para outros deuses, né? E essa religião, ela abarca uma boa parte também da população mundial hoje. É o judaísmo, o Deus estrela. O terceiro mensageiro, ou seja, o terceiro anjo de Apocalipse, é o hinduísmo, que é uma religião oriental. Essa religião, ela atinge mais o lado da Índia, que é a religião mais politeísta que existe. Eles têm vários e vários deuses. Segundo as pessoas, eu fiz um estudo uns anos atrás, dizem que tem mais de 3 milhões de deuses na Índia. Eu não acredito muito nesse número, que é 3 milhões, porque há muitos deuses. Mas eu sei que é muitos e muitos. Agora, se chega a 3 milhões de deuses, mas o hinduísmo, ele adora vários e vários deuses. Ele adora, acho que até o carrapato lá eles devem adorar pelo jeito, porque são tantos deuses. E é uma religião que é aquela que entra também em Deuteronômio 4, que o pai fala assim, né? Não adore os astros e as estrelas, né? Então, o hinduísmo, ele adora tanto as estrelas, o sol, a lua, como os animais. Por quê? Porque existe um deus deles chamado Ganesha, que é a cabeça de um elefante. Então entra naquele de Deuteronômio 4, que o pai fala assim, ó, vocês não adoram, vocês não fazem ídolo, nem imagem de homem, nem de mulher e nem de animais. Então veja bem que os deuses que tem animais hoje é os deuses do hinduísmo, que é esse que eu conheço, que é o Ganesha, que dizem que é filho de Shiva, né, que é um deus maior lá, né? Eles são tantos deuses que eles têm. É uma religião muito politeísta. Eles adoram todos os tipos de animais, deuses, bicho. É muito politeísta essa religião, né? Essa é o terceiro mensageiro que destrói muitas e muitas almas, né? Por quê? Porque infelizmente aquelas pessoas, né, iludidas no sistema religioso de lá do hinduísmo, estão sendo enganadas, né, indo para a idolatria, né, e acabam sendo destruídos espiritualmente. Mas isso, amados, não significa que lá só tem pessoas
adúltera, né? Que pratica adultério espiritual. Isso não é verdade, amados. Lá, o Pai tem seus pequeninos lá também. Lá ou em qualquer lugar. Por quê? Porque ele fala que vai salvar pessoas do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro vão se salvar. Mas somente aqueles que não foram para lua, o sol, para as estrelas ou para os astros, né? Que não foram para os astros celestiais, né? Então, mesmo lá na Índia, que é politeísta, que existe vários e vários deuses, o Pai tem o seu povo lá também, né? Aqui, o Pai vai dar entendimento para aquelas pessoas pequeninas que buscar Ele de todo o entendimento e de todo o coração. O Pai vai dar entendimento para essas pessoas e essas pessoas vão sair dessa idolatria, vão sair desses deuses, né? Por quê? Porque isso está prometido nos profetas, né? Que a partir do momento que Ele dá entendimento e sabedoria, a pessoa larga esses deuses e volta para o verdadeiro Deus. Ele é o Pai eterno, né? Ele é o Todo-Poderoso, então ele tem poder para fazer isso, né? Ele estuda mentes e corações, né? Então o que é a mentes e corações? Rins e corações? É o interior da pessoa. Então, pelo interior da pessoa, pelo seu coração, pelo seu desejo, né, a sua mente, ele sabe quem está procurando ele e quem não está. Então ele sabe para quem ele vai dar o seu entendimento, né? Então o terceiro anjo é o hinduísmo com seus vários e vários deuses que destrói aquela parte da Índia lá, né, que não é tão conhecida aqui no Ocidente, né, a gente conhece pouco de lá, né, porque aqui não atinge muito o hinduísmo não atinge aqui no Brasil, pelo menos na minha região aqui, não tem, eu nunca vi falar que existe uma religião hinduísta aqui na minha cidade ou cidade perto aqui, né, é uma religião que é mais lá mesmo pro lado da Índia mesmo. Esse é o terceiro anjo, o hinduísmo. E finalmente o quarto mensageiro, né, que é o quarto anjo, que é o Deus Sol. Esse é o Deus terrível. Esse devora bilhões e bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro. O mundo inteiro é devorado por este quarto anjo, que é o Deus Sol. Esse Deus Sol, né, ele está constatado em Daniel, que fala assim: a quarta fera será o quarto reino na terra, diferente de todos os reinos. Ela devorará a terra inteira, calçá-la aos pés e as esmagará. Isso está acontecendo em plenos dias, amado. Esse Deus Sol, ele é terrível. Esse aqui, bilhões de pessoas caem nesse anjo aqui. São bilhões de pessoas trabalhando para esse Deus Sol, né? Vamos ver o que é o Deus Sol? Ao longo dos séculos, o sistema religioso baseado na adoração ao Sol criou raízes e se infiltrou em diversas camadas da sociedade. A religião cristã fundada em Roma absorveu bastante dessa influência e, por conseguinte, as religiões que provieram dela herdaram os mesmos traços. Quais são essas outras organizações e quais são esses traços? Vimos nas partes anteriores que o culto ao sol, desenvolvido praticamente na Babilônia, espalhou-se por diversas culturas, adquirindo nomes e características diferentes. Essa religiosidade exerceu influência na fundação da religião cristã pelo Império Romano no século IV, pois os resquícios desse imenso sincretismo podem ser flagrados até hoje na iconografia, nos dogmas e nos preceitos litúrgicos do cristianismo.
A versão do culto solar que exerceu maior influência em Roma e consequentemente na religião cristã do Império Romano foi o mitraísmo. Mitra era o deus sol persa, que depois foi incorporado à mitologia romana, recebendo adeptos especialmente entre os soldados romanos. Seus rituais foram sutilmente introduzidos ao culto cristão. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que nos soam de alguma forma familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Tudo isso lembra o cristianismo, mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada num papiro grego do século IV, por fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. E isso é a missa católica, o culto de Mitra, onde os pagãos acreditavam comer seu próprio Deus. O culto a Mitra difundiu-se por todo o território do Império Romano, chegando a ser uma das religiões mais bem-sucedidas por quase 4 séculos seguidos. O mitraísmo que entrou no Império Romano era uma mistura da versão persa, da astrologia babilônica e de mistérios gregos. Criaram-se centenas de templos dedicados a esse novo Deus. Alguns historiadores dizem que todo o continente europeu e o Novo Mundo seriam hoje adeptos da fé. Amados, vocês viram que não é fácil não. Os 4 anjos profetizados pelo Filho, né, que falou pela boca do Pai, nos alertou que isso aconteceria, né? Esses 4 anjos, eles praticamente, eles destroem o mundo inteiro, amado, através dos seus anjos mensageiros. Muitas pessoas estão trabalhando para esse sistema, seja o sistema da Lua, seja o sistema do Sol, seja o sistema das estrelas, seja o sistema dos astros celestiais, seja qualquer um deles. Se a pessoa não se apegar com o Pai e ler as Escrituras, dificilmente vai sair desse paganismo. Então o que temos que fazer? Temos que ler, entender os profetas, o que eles dizem, né? O Filho nos explica, para a gente se livrando de todo esse sistema de destruição. Aí sim, nós saindo desse sistema de paganismo, a gente procura o verdadeiro Deus, né? Sem idolatria, sem paganismo, e a gente vai saindo fora da Babilônia. O que o Pai fala? Sai dela, povo meu. Ele está falando para você sair fora dela e não enfrentar ela, como muita gente dizem por aí, que vão derrubar a Babilônia, que vão enfrentar, que vai encarar a Babilônia. Amados, isso é nadar contra a correnteza, amado. Não adianta. Isso está tudo profetizado. Quem que quiser fazer isso vai se dar mal. Não vai derrubar a Babilônia coisa nenhuma. Porque o Pai não mandou a gente fazer isso. O Pai mandou sair fora dela, povo meu. Quem tem juízo e consciência vai entender tudo isso aí e vai sair fora da Babilônia. E se dedicar ao verdadeiro Deus. E sair do paganismo. É isso. Os 4 anjos são os 4 mensageiros que estão no mundo inteiro destruindo através das religiões e do seu reino, né, que é o reino do sistema, né, um sistema que está no mundo todo destruindo, né, e tem seus mensageiros com suas mentiras que destrói o mundo inteiro. Ok, amados? Espero que tenham todos entendido o que são os 4 anjos, os 4 mensageiros de Apocalipse. Fiquem todos na paz do Pai, Yahweh, o único Deus verdadeiro. Yahweh seja louvado por seu povo.